Bom dia, povo de Deus. Hoje é dia de missa. Nos dias de domingo eu não vou trazer o evangelho em si também, mas vou trazer alguns outros temas que acredito que tenham relação direta com o evangelho do dia, no caso domingo, hoje. E antes de começar hoje a leitura, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o ano litúrgico, da igreja, que é dividido em tempos litúrgicos, que são divididos em 3 tempos litúrgicos. Mas, meu Deus, o que é o tempo litúrgico? Mas antes da gente falar sobre o tempo litúrgico, a gente precisa entender a importância da liturgia, O catecismo da igreja ensina que pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Isso significa que por meio da liturgia, Jesus continua a nos salvar de modo especial em cada missa, onde se atualiza a sua santa paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu, para que nela torne-se presente a nossa redenção. Isso, mas, com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros, a missa, minha gente. Disto se segue que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma ação da igreja. Esses tempos litúrgicos, eles são divididos em 3 ciclos, E o ano litúrgico tem 12 meses, que são divididos em tempos litúrgicos, e onde se celebram os mistérios da vida de Cristo, assim como a dos santos. O ano litúrgico ele tem 3 ciclos, o ano A, B e C. Cada ano é um ciclo. Ano 2022, ciclo C. Ano 2023, A. Ano 2024, B. A igreja estabeleceu para o rito romano uma sequência de leituras bíblicas que se repetem a cada 3 anos, nos domingos e nas solenidades. No ano A, leem-se as leituras do Evangelho de São Mateus, no ano B, de São Marcos, e ano C, de São Lucas. Como você já deve ter reparado, como eu li bastante sobre Lucas. Já no Evangelho de São João, é reservado para ocasiões especiais, principalmente as grandes festas e solenidades. Então, o Advento está começando no dia 1º de dezembro, que é hoje, que significa o quê? Um tempo de espera, de renovação e esperança. O Advento marca o início do ano litúrgico na nossa Igreja Católica, sendo um período de preparação e espera pelo nascimento de Jesus Cristo. E em 2024 começa no dia 1º de dezembro, inaugurando o ano litúrgico C, com leituras do Evangelho de São Lucas. Li bastante Mateus, minha gente? A gente lê um pouco de cada, mas tem um que ele é mais específico. Esse tempo comumente associado à oração, à penitência, à esperança, convida os fiéis a refletirem sobre a vinda do Salvador e a renovarem a sua fé. Ela é uma renovação, minha gente? Uma esperança. Então, a palavra advento, ela vem do latim advenire, que significa vir, chegar. E ele é dividido em 2 momentos. Primeiras 2 semanas, foco na segunda vinda de Cristo como rei e juiz, como hoje vai ser a leitura do Evangelho. E as últimas 2 semanas, preparação imediata para o Natal, celebrando a primeira vinda de Jesus em Belém. Mais do que uma contagem regressiva para o Natal, o Advento é um chamado à vigilância espiritual e à conversão,
marcado por gestos de solidariedade e aprofundamento da fé. E aí tem alguns ritos, né, que querem dizer, que representam, né, como a coroa do advento, que é um símbolo de luz e esperança. A coroa do advento é um dos símbolos mais populares deste período, né, feita de ramos verdes, em formato circular, representa a eternidade de Deus, né, a esperança trazida por Cristo. As 4 velas, acesas progressivamente a cada domingo, possuem significados específicos, né, refletindo a espiritualidade deste tempo. A primeira vela é roxa, representa as promessas de Cristo. A segunda, vermelha, remete à conversão e ao amor de Cristo pelos pobres e necessitados. A terceira vela é rosa, expressa a alegria pela proximidade do Natal celebrada no domingo, Gaudete. E a quarta vela branca simboliza a paz e a pureza de Cristo, a luz do mundo. Além disso, as velas podem ser interpretadas teologicamente, simbolizando diferentes manifestações de Cristo. Jesus histórico, sua encarnação, Cristo nos pobres, sua esperança nos mais necessitados, Cristo nos sacramentos, fonte de graça e comunhão, e parousia, a segunda vinda de Cristo. As cores litúrgicas são o roxo e o rosa, tá? Sinalizando penitência e vigilância. Já no terceiro domingo, a igreja utiliza o rosa, no espírito de alegria e júbilo pelo Natal que se aproxima. Esse contraste de cores expressa o equilíbrio entre a expectativa e a celebração. Isso é o que temos que saber hoje, tá? O evangelho do dia, eu não vou ler as leituras, que são 2, porque hoje, como eu falei para vocês, eu quero fazer diferente, eu quero entrar num tema que é de grande valia e é um tema fortíssimo e muito difícil de colocar em prática. Domingo vai ter a primeira leitura, que é de Jeremias, né, onde Jeremias ele profetiza: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça. Então aqui ele está falando de Jesus Cristo, a promessa, né, pela linhagem de Davi, do Messias, né? E Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-lo. O Senhor é a nossa justiça. Porém, nós sabemos que Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Nós sabemos que Jesus não teve a aceitação em Jerusalém, né? Como aqui está dizendo, como se fosse para aquele tempo, né? Vamos dizer assim. E aí depois, eu não vou me aprofundar hoje, por causa que o principal eu quero falar depois, vocês entenderão. Depois vai ter, na segunda leitura, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Onde ele diz que o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, minha gente, aqui ele ainda preso, né? Ele envia cartas e ele se preocupa sempre na união, né, e na perseverança da fé, para que a igreja não se perca em nenhum momento pelas tribulações de que estavam vivendo na perseguição naquela época, né, sobre Então ele dizia aqui que pelas instruções que eram dadas, era para segui-las.
e que confiassem, né, e que agradassem a Deus, e que desde já vivessem assim. Isso ele quer dizer, com certeza, muito mais coisas, mas como eu disse para vocês. E no Evangelho, né, temos a proclamação segundo Lucas, onde ele diz a Jesus: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A vossa libertação está próxima. Não esqueçam desta frase. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. E a pista de reflexão que a liturgia diária tem, diz que o amor, né, é a base da vida cristã, que cabe a nós progredirmos sempre mais no amor mútuo, né, na santidade, né, diante da destruição de Jerusalém pelos romanos, a comunidade de Lucas é exortada a ser vigilante, né, na carta de Tessalonicenses. Então, cumpre ao cristão confiar no Senhor e saber resistir a temores e projetos enganadores. As tragédias não apontam para o fim do mundo, mas convidam a ficar alertas e a não perder a esperança. Então, minha gente, resumão é isso. Agora, o que eu gostaria de trazer no domingo para vocês é mais ou menos nessa linha de pensamento, né? E como evoluir, como ser uma imitação de Cristo, como ser como Cristo foi. O que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer, né? Como que nós devemos agir? Como que nós devemos pensar? Como que nós vamos conseguir essa santidade que Paulo tanto fala? Será que se impondo, exigindo, né? Como será isso? Então, pelas bem-aventuranças, que eu queria muito trazer para vocês, inclusive até de preferência, sobre temas que são muito importantes, né? As bênçãos solenes, as bem-aventuranças que marcam a abertura do Sermão da Montanha, o primeiro dos sermões do Senhor no Evangelho de São Mateus. 4 deles ocorrem novamente de uma forma um pouco diferente no Evangelho de São Lucas, igualmente no início do sermão e paralelamente a Mateus, capítulo 5, versículo 7, se não outra versão do mesmo, né? E aqui eles são ilustrados, pela oposição das 4 maldições, que hoje nós não vamos entrar nesse assunto. O relato aqui mais completo e lugar mais proeminente dado às bem-aventuranças em São Mateus é muito de acordo com o escopo e tendência do primeiro evangelho, no qual o caráter espiritual do reino messiânico, a ideia suprema das bem-aventuranças, é consistentemente colocada adiante em nítido contraste com preceitos judaicos. Então, a forma muito peculiar em que o Senhor propôs as bênçãos dele fazem delas, talvez, o único exemplo
das palavras dele que podem ser denominadas poéticas. O paralelismo de pensamento, expressão, que é a característica mais marcante da poesia bíblica, é inequivocadamente claro. O versículo bíblico de São Mateus sobre os bem-aventurados é o seguinte: todo bem-aventurado, Deus promete, né, várias coisas. Então, quanto mais bem-aventuranças você conquistar, você terá muitas bênçãos de Deus, né? Bem-aventurados significa que são declarações de Jesus sobre as características de uma vida bem-sucedida espiritualmente falando, né? Não da vida passageira aqui, né? Então, todo aquele que for bem-aventurado, a gente tem que tentar compreender o que é essa bem-aventurança, né? Porque ela é uma das coisas mais principais e fundamental da Escritura, né? Que foi nos deixada, né? Sendo uma das passagens mais conhecidas e memoráveis da Bíblia. Então, Mateus, no livro de Mateus, ele fornece uma visão profunda da vida cristã. Como que se deve ter uma vida cristã, como que se deve ser um bom cristão e por que devemos buscar essas características para ter uma vida bem-sucedida espiritualmente e não materialmente, né? São afirmações que descrevem os traços de uma pessoa que está vivendo uma vida verdadeiramente feliz e satisfatória aos olhos de Deus, tá? Mas já afirmo que é de grande dificuldade. Hoje eu quero trazer um tema para vocês sobre a humildade. A humildade posta em prática através de uma santa chamada Santa Catarina, que nasceu em Siena, Itália, em 1347. E ela entrou na ordem terceira de São Domingos, sobressaindo pelo seu espírito de oração e penitência, levada pelo amor a Deus, à Igreja e ao pontífice romano. Trabalhou sem descanso pela paz e unidade da Igreja nos tempos difíceis do desterro de Avignon. Chegou a ir até esta cidade e pediu ao Papa Gregório que voltasse quanto antes a Roma, de onde o vigário de Cristo na terra deveria governar a Igreja. Se eu morrer, sabei que morro de paixão pela Igreja, declarou poucos dias antes de sua morte. Santa Catarina escreveu inúmeras cartas, das quais se conservam cerca de 400, algumas orações e elevações, e um só livro, O Diálogo, que relata suas conversas íntimas com o Senhor. Foi canonizada por Pio II e seu culto se estendeu rapidamente por toda a Europa. Santa Teresa diz que, depois de Deus, devia a Santa Catarina muito singularmente o processo de sua alma. Então, eu não vou me estender muito, porque eu quero ler o texto, né, que ela deixou, que é de grande valia e de como é difícil a humildade, né, gente? Lembrando que a humildade é o antônimo de orgulho. O orgulho pelo qual caiu Adão, o orgulho pelo qual caiu, pelo qual o mal se instalou, pelo qual Satanás caiu e com ele um terço dos anjos, né, atrapalhando o plano de Deus para a humanidade. Então prestem muita atenção. Se você deseja de verdade ser humilde, e através deste texto você vai pensar: será que você é humilde? Você se acha humilde?
Quando eu li, eu me senti uma pobre coitada. Tô até com raiva de mim, porque eu não me acho nada, minha gente. Eu me acho que tem horas que eu sinto até vontade de chorar, porque eu gostaria de ser melhor em muitas coisas. Como eu disse pra vocês, quem me dera ser um pouco de Maria, de Mãe Maria. E aí quando eu li esse texto aqui, meu Deus do céu, me deu até uma frustração. Mas é para o nosso bem e para grande reflexão do que para nós que queremos encontrar Jesus Cristo, buscar de forma profunda e de modo reflexivo, né? De modo a que você raciocine profundamente nas suas características e no que você considera ser humilde. Então, às vezes, a gente acha que somos humildes por causa das nossas roupas, por causa do nosso jeito, por causa disso ou daquilo, mas ouça este texto tão maravilhoso. Todo cristão contraiu no seu batismo a obrigação de seguir os traços de Jesus Cristo, e neste divino modelo é que havemos de vazar nossa vida. Ora, este Deus Salvador levou a humildade ao ponto de se tornar o opróbrio e o desprezo dos homens, a fim de curar a inchação da chaga de nosso orgulho, ensinando-nos pelo seu exemplo o caminho único que nos conduz ao céu. Tu, portanto, discípulo deste divino mestre, se desejas adquirir esta pérola preciosa, que é o penhor mais garantido da santidade e o sinal mais expressivo da predestinação, recebe com docilidade os conselhos que te dou e pratica-os fielmente, porque segundo aqui, como ela fala sobre predestinação, Deus ele escolheu o povo dele, né? E alguns em específico ele escolheu para viver a vida que Jesus, né, viveu. E foi uma vida de uma grande humilhação, de grande desamor, né? E o seu povo escolhido, assim como ele escolheu Israel para que Jesus Cristo nascesse como o Messias, o esperado, ele também escolheu alguns que ele considera, né, capazes, e gostaria que você, né, escutasse esse texto e refletisse, né? E ele é o primeiro, a primeira, né, bem-aventurança sobre o reino dos céus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os humildes, deles serão o reino dos céus. Então é uma promessa. Então, ó, primeiro conselho: abre os olhos de tua alma e considera que tu nada tens de que te orgulhares. De teu nada tens que não seja pecado, mentira e miséria. Quanto aos dons da natureza e da graça que encontras em ti, já que o recebestes de Deus, princípio do nosso ser, a Ele é quem pertence a estima e a glória. Vai refletindo, minha gente, porque eu não vou explicar nada, eu só vou ler este texto. Número 2, segundo o conselho que ela dá: concebe então um sentimento profundo do teu nada e nutre-o sempre em teu coração, trazendo em forte confusão o orgulho que te domina. Persuade-te, né, intimamente, te coloca em conflito contigo mesmo, né? Te
se coloca no espelho e te olha, né? De que nada há no mundo tão ridículo e vão como querermos ser estimados pelas prerrogativas que não temos, senão por empréstimo da liberdade toda gratuita ao Criador, porque, como diz o apóstolo, se autem acceptis, accepti, que de gloriares casi non acceperis. Gente, eu não vou ler em latim, não, eu vou ler direto. Se as recebestes, por que te gloriastes, como se elas proviessem de ti e não tivessem sido recebidas? Tá? 3. Pensa muitas vezes em tua fraqueza, né? Em tua cegueira, em tua frouxidão, em tua dureza de coração, em tua insensibilidade para com Deus, em teu apego às criaturas e em tantas outras más qualidades que revestem tua natureza corrupta. Dessas considerações, passa a humilhar-te continuamente, desce abaixo da donada, olha-te com muito mesquinho e vil, como muito mesquinho e vil. Número 4. A lembrança dos teus pecados passados nunca te abandone, nunca esqueça. Convence-te, sobretudo, de que o pecado de orgulho é tão abominável que não há mal na terra nem no inferno que se lhe possa comparar. Olha o que ela está dizendo, minha gente. Foi ele a perdição dos anjos no céu com a consequente queda no abismo. Foi ele que corrompeu todo o gênero humano e que atraiu para a terra este número infinito de males que durarão até o fim do mundo, ou, para melhor dizer, durante toda a eternidade. Enfim, uma alma manchada pelo pecado só é digna de ódio, de desprezo e de suplícios. Conclui daí que estimas alguma as de ter de ti mesmo, após tantas ofensas de que te tornaste culpado. 5. Além disso, pensa que não há crime, por enorme e detestável que seja, do qual não sejas capaz e para o qual teu temperamento corrupto não tenha inclinação. Pensa que é apenas pela misericórdia de Deus e pelos recursos da sua graça que até o presente não caíste nesses grandes crimes, consoante esta célebre sentença de Santo Agostinho. Não há pecado que, tendo sido cometido por um homem, outro homem o não possa cometer. Se a mão que criou os homens deixar de os sustentar, gemei interiormente sobre essa miséria tão deplorável e tirai daí firme resolução de nunca tomar lugar que não seja o dos mais indignos pecadores. Olha que forte, minha gente. Número 6. Pensas muitas vezes na morte inevitável. Pensai muitas vezes na morte inevitável, no tribunal terrível de Jesus Cristo, perante o qual cumpre necessariamente comparecer, nas penas do inferno preparadas para os maus, especialmente para os orgulhosos, imitadores de Lúcifer. Considera seriamente que, sendo os juízos de Deus secretos e impenetráveis, nenhuma segurança tens do que não serás um dia, do número dos condenados que sofrerão eternamente com os demônios no lugar dos tormentos? Só esta incerteza te deve manter numa estranha humilhação e cobrir-te sem cessar de confusão e de vergonha. Nós somos orgulhosos, minha gente. Nós somos orgulhosos. Sempre somos por alguma coisa, sempre. Né? Uns mais, outros menos. Com o tempo vamos melhorando. Número 7. Não esperes nunca adquirir humildade, a não ser por exercícios proporcionados a atos de doçura, de paciência, de obediência, de mortificação, de ódio de ti mesmo, da renúncia aos teus sentidos e às tuas luzes, de confissão e confusão de tuas faltas e outros atos semelhantes. Isso é
que há de destruir-te em ti o reino do amor próprio. Fundo infeliz de onde saem todos os males e onde tem as raízes, especialmente teu orgulho e presunção. O ser humano é muito presunçoso, minha gente, essa é a verdade. Somos presunçosos, sim. Número 8. Conserva-te quanto possível no silêncio e recolhimento, sem seres, entretanto, de incômodo a ninguém. E quando for o caso de falares, fala sempre com moderação, modéstia e quase com receio, pensando sinceramente que não és digno de seres ouvido, que quase nada de bom sabes dizer para ocupares a atenção de quem te escuta. Esse sucede com efeito que não te dessem atenção por desprezo ou por outro motivo. Não te aflijas por isso, antes alegra-te interiormente por esta humilhação. Persuade-te de que têm razão os que não te atendem e dize a ti mesmo: quem sou eu para querer ocupar a atenção dos outros com os meus pensamentos e com os frutos da minha imaginação? Quanta gente que é opinativa, né? Que é da opinião em tudo, né? Não é chamado, ela não é. Que julga, que fala, que aponta. Quanta presunção, né? E quando a gente se vigia, a gente melhora muito. Muito, 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 muito. E isto não é motivo de orgulho. Não é motivo de orgulho. Nenhum motivo de orgulho. É tua obrigação. É isso que ela está dizendo. Número 9. Evita com o maior cuidado toda palavra altiva e soberba, todos os que demonstram autoridade, as frases estudadas, as expressões afetadas e as facécias. Nada digas que te faça parecer pessoa espirituosa ou honrada, estimada, autêntica, colocada ou dotada de qualquer outra prerrogativa. Em uma palavra, não fales nunca de ti mesmo e evita falar no que redundaria em teu proveito. Quantos vemos, né, minha gente, dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu aprendi isso, eu fiquei muito tempo naquele lugar, eu tenho conhecimento, né, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou importante, eu. Eu vejo muita gente assim, minha gente. E com o tempo eu aprendi muito também a observar, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito... gente, eu vou falar de mim, porque assim, ó, eu sou uma pessoa assim que às vezes eu acredito que eu tenho uma autoestima baixa, né? Pra começar, a autoestima não é bom, né? Mas eu nunca acho que tá bom. Eu nunca acho que eu tô agradando Jesus. Nunca acho. Porque parece que quanto mais eu me esforço, mais eu pioro, né? Se eu pudesse ficar muda, né? Não quero ficar muda, gente, mas assim, se eu pudesse, assim, aceitar mais as coisas, não ficar angustiada, entendeu? Ansiosa, porque não vai resolver nada, porque Deus é quem manda em tudo. Isso daí eu tô aprendendo, e é muito difícil, é muito sofrimento, minha gente, é triste, é uma morte forçada que você faz contra você mesmo, é uma morte, é uma morte que muitos poderão me julgar, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Muitos poderão me julgar. Deus não quer isso. Deus quer você feliz. Minha gente, quem quer ser igual a Jesus Cristo, passar pelo que Jesus passou, tá? Vai ser humilhado, vai ser esculachado e dê graças a Deus, né? Dói. É triste, é sofrido, minha gente. Mas quando você pensa na figura de Jesus Cristo, sabe?
é o que te faz levantar a cabeça no outro dia e prosseguir. E São Paulo, quando fala que tem que morrer e nascer de novo, né? É uma violência que a gente faz contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra a nossa vaidade, o nosso orgulho, é isso, né? E a gente está engatinhando e muitas pessoas têm uma visão de que humildade é uma coisa totalmente diferente. Número 10. Escolhe sempre segundo a máxima do Evangelho, o último e o menor dos lugares. Acredita sinceramente que esse é o que te compete. Em todas as necessidades da vida, toma para ti as coisas mais incômodas, né? Reputando-te o menos considerável de todos, né? Pensando, eu sou que menos, né, vale aqui. Persuade-te de quem em todas as coisas cada qual deve ter o que for melhor e tu o que for pior em razão da tua extrema indignidade. Enfim, deseja de todo o teu coração que assim suceda em todas as ocasiões. Número 11. Não cesses de te acusar. Não cesses, porque continuamente o ser humano sempre está pecando, sempre, todos os dias, ou em pensamento, ou em palavras, ou em gestos, porque isso é mais forte que ele, né? Mas, como está dizendo aqui, é um esforço que a gente tem que fazer com a fé, oração que Deus dá, Deus nos dá, né? 11. Não cesses de te acusar e de te repreender, de te condenar, censura com rigor todas as tuas ações manchadas, que são de mil imperfeições, sempre eivadas de amor próprio. Entra frequentemente em um justo desprezo de teu procedimento, em razão da falta de prudência, de simplicidade, de pureza de coração. Sê, enfim, censor perpétuo de ti mesmo e não perdoes nada a ti. Essa má opinião de si, com a condenação perpétua do próprio proceder, são as verdadeiras fontes da humildade e da perfeição cristã. 12. Abstente de julgar os outros de qualquer forma. Seria isso um grande mal. Cuida, pelo contrário, de interpretar favoravelmente tudo quanto dizem e quanto fazem. Procura em ti, com industriosa caridade, imagina mesmo razões para desculpar e defender o próximo, e torna-te como o advogado dele. Mas, se isso não for possível, por ser o mal muito evidente, desculpa-o. Ainda assim, quanto possível, atribuindo a falta a alguma inadvertência, ou a uma surpresa, ou a força da tentação e malícia do demônio, ou enfim, a alguma outra coisa semelhante. Evita ao menos pensar nessas faltas, se tuas responsabilidades não te obrigam a remediar o mal. Esse exercício é outra fonte muito abundante de verdadeira humildade. São exercícios, né, minha gente, que a gente tem que exercitar. Minha gente, olha o conselho 13. Acostuma-te a não contradizer a ninguém na conversação. Quando se trata de coisas duvidosas, que tem razões pró e contra, não discutas com calor, mas cede modestamente quando tua opinião não for aceita, e fique então em humilde silêncio. Procede do mesmo modo quando se trata de coisas sem consequência, ainda quando saibas certamente que estás com a verdade. Mesmo que você esteja com razão, silencia, porque quem faz a justiça é Deus, e Deus, a graça que ele viu em Maria, né? A humildade e a obediência, como Jesus suportou a cruz em silêncio. Nos outros casos, quando importe defender a verdade, então evita o ímpeto e a aspereza. Conseguirás melhor persuadir com a doçura do que com a violência e a ira.
Ai, meu Deus, eu quero chegar nesse ponto um dia. Minha gente, povo de Deus, isso daqui haja domínio próprio. Ainda mais nos dias atuais, isso aqui é muito para se refletir. Se alguém quiser este texto, fala comigo. Eu faço uma cópia e entrego, mando para sua casa. 14. Tem cuidado, sobretudo, de não contristar nunca teu próximo, ainda que te esteja bem inferior, quer nas maneiras de tratar, quer com simples palavras. Não lhes des nunca ocasião de se contristar, né? Nunca nunca ofender, né, minha gente? A não ser que o dever ou a caridade te obrigue a isso, né? De contestar, vamos dizer assim, né? De falar algo a respeito de alguma coisa, né? De entrar em desacordo, vamos dizer assim, a não ser que seja por dever ou caridade, né? Que te obrigue a isso. Porque amargurando o teu irmão, amargurar amarguras de alguma sorte a Jesus Cristo, o qual tem como feito a ele o que se faz ao mais pequenino dos seus membros. 15. Se alguém que tenha peito desgostar-te, se alguém não gosta de você, que tenha prazer em te mortificar, em te ofender, sempre que pode, com injúrias, ultrajes, calúnias, considere essa pessoa como instrumento de Deus, da qual se quer servir a misericórdia infinita para curar tua alma da chaga inveterada de teu orgulho. Ama-o como teu insigne benfeitor. Então, aquele que te ofende, aquele que quer te caluniar, que te humilha, perdoa. Ele não sabe o que ele faz, ele não sabe o que ele faz, né? Porque se você tem esse conhecimento e você pode aplicar, ele não tem misericórdia, isso que quer dizer, né? Considere essa pessoa como instrumento de Deus, da qual se quer servir a misericórdia infinita para curar a tua alma. 16. Humilhai-vos geralmente em todas as ocasiões, mas sobretudo na presença daqueles com os quais antipatizas, ok? Porque o mérito não é ser simpático com quem é simpático, é ser simpático com quem você não tem simpatia, né? E não é o que nós vemos hoje em dia, né? Quando alguém não gosta de você, faz questão de te fazer passar vergonha, passar né, paciência, né, minha gente? Se você tá vendo que aquilo dali é uma coisa dele, né? Você vai fazer o que? Nada, deixa ele para lá. E contra os quais sente aversão. Não digas como alguns, eu não tenho ressentimento algum contra tal pessoa, mas não posso sofrer sua presença e nada quero ter com ela. Pensa bem nisso, minha gente, que geralmente a gente faz isso, né? Eu já fiz isso. Quero longe, quero distância, não quero saber não. Mas hoje em dia, não é que eu queira de distância, né? Mas eu trato como irmão, não destrato. Convivo, né? Eu estou falando de mim, mas eu sou a última aqui. É o que eu estou dizendo para vocês. Isso daqui é para se refletir profundamente, né? A respeito do que nós temos como humildade, né? Esse sentimento, né? De que não quer estar na presença daquela pessoa, ela vem do orgulho. Tais almas não sobrepujaram pela graça a natureza soberba que tem. Se elas se abandonassem ao influxo da graça, esta extinguiria nelas, por uma verdadeira humildade, as repugnâncias que sentem, lhes faria suportar com alegria os temperamentos mais duros e esquivos. Ela lhes faria até procurar muitas vezes essas pessoas antipáticas por causa do proveito e dos merecimentos que lucrariam. Uma coisa que eu sempre pensei na minha vida foi o seguinte: toda aquela pessoa que eu sei que não gosta de mim e que eu também não tenho antipatia por ela, é aí que eu procuro fazer como um desafio pessoal, né? Tratá-la com mais ainda educação, com respeito, com alegria, com simpatia. Mas sem intimidade, né? Porque não tem como ter esta intimidade, mas tem como tratar com alegria, né? Com humanidade. 17. Em teu coração permite que todos te façam as injúrias que quiserem, e da tua parte não creias que devas retribuir, senão com provas de amizade, respeito. Numa palavra, toda sorte de benefícios pelos males recebidos. É o que São Paulo diz. Vincere in bonum malum.
Agora, o que isso quer dizer, eu não sei. Vai vencer o bem, vai vencer pelo bem o mal, eu acredito que seja isso. Número 18. Não reveles aos outros, quanto possível, os pequenos incômodos que tiveres ocasião de suportar, como a fome, a sede, o calor, o frio, a dor de cabeça e outros pequenos males, a não ser que estejas obrigado a dá-los a conhecer para a conservação da tua vida ou saúde. Quanta gente vê quando tá com fome, estressado, cansado e distrata você, minha gente. Isso aí a gente vê muito. Isso daí é orgulho, gente. É um orgulhoso. Isso aqui eu vejo muito. Até eu, quando tô com fome demais, eu fico num estresse danado. Eu tenho que ficar me controlando muito pra não dar uns coices em alguém, gente. O marido que sofre muitas vezes, né? Os mais próximos. Mas com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai observando, a gente tem que estar vigilante para observar essas coisas, minha gente. Eu rio porque eu sofro com isso, logicamente, né? Porque o controle, né? Você cansado, com fome, com dor de cabeça, né? E às vezes uma pessoa vem te estressar no meio do caminho, o carioca, ele já manda logo lá para os quintos dos infernos, mas não é isso que aqui está dizendo, né? Você deve ficar quietinho, em silêncio, é sinal que você está se esforçando para ser humilde. Isso é caridade, minha gente, caridade, né? Você não quer para o outro que você não quer que faça com você. Isso é simples, né? Então, número 19, e é difícil, minha gente. Não desprezes nunca nas tuas refeições alimentos ordinários ou mal preparados que te oferecerem. Gente, não aguento. Faze como os pobres, os mendigos que comem de bom grado. É porta de uma casa os restos desprezados que lhe dão e ainda se julgam muito felizes por encontrar este alimento. Será que você, meu amigo, que está em casa, seu filho, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não, isso aqui não. Ainda cheira a comida, mas está com cheiro bom. Né? Não quer comer isso daqui não, que tá com cheiro ruim, olha isso, meu Deus do céu, né? Isso daí, não vou citar nomes, né? Mas conheci uma pessoa, um familiar inclusive, que ele tinha essa mania, e eu detestava. Claro que eu, hoje em dia, gente, eu não quero falar sobre mim, mas eu fico pensando na minha vida quando eu leio isso daqui. Então, assim, em casa, eu tento comer coisa que não me faça mal, né? Pro meu estômago, porque eu tenho gastrite, e o meu colesterol é alto de família, é hereditário. Então eu tenho que cuidar muito da minha saúde, né? E agora, se eu estiver na rua, por exemplo, o açúcar é uma coisa que eu evito muito. E agora, se eu estiver na rua e tiver uma canjica, que eu amo canjica, e tiver açúcar, e é o que tem, gente, eu vou comer essa canjica, eu vou comer com gosto, né? Se vai me fazer mal, se vai engordar, depois a gente faz umas corridas, umas coisas e melhora, né? Agora, quem já passou fome sabe, né? Se algum dia você passou fome, se você passou dificuldade, minha gente, eu já passei dificuldade. Então, eu sei no sentido nem perto de pessoas que vivem muitos anos faltando alimentos. Mas, dificilmente eu não vou comer alguma coisa que seja oferecida para mim, né? Até por educação em primeiro lugar, né? Se estiver na casa de outra pessoa. Mas na minha casa. 19. Não desprezes nunca nas tuas refeições alimentos. Isso daí eu falei. 20. Quando ouvires repreensões injustas, se alguém vem te repreender, dizer alguma coisa para você que não é justo, né? Ainda que a pessoa que censura teu proceder seja muito inferior a você e mais merecedor ainda de censura do que tu, não rejeites por isso as advertências, nem te exalte contra ela. Em vez de te justificar, expõe-te contra ti mesmo e ajuda ao teu censor a conhecer melhor quanto mereces as injúrias e o desprezo, fora o caso em que teu próximo se tenha escandalizado com a falta de que foste injustamente acusado, com evidente prejuízo dele. Confirma em teu coração a repreensão que te dirigiram, como se tivesse sido justa e razoável. Convence-te de que sempre tens defeitos,
de que eles são conhecidos em número bem maior do que te dizem, que em atenção à tua fraqueza escondem-te mais da metade, tá, minha gente? Então muitas pessoas não falam as coisas. Então aquele que vai te repreender, ele não, às vezes ele não vai estar falando a verdade, mas alguma coisa dali tu vai tirar proveito, tu vai analisar. Mas o orgulhoso não faz isso, né? Ele não faz isso, ele se acha a última bolachinha do pacote. Mas vamos lá. Por este caminho, progredirás consideravelmente na virtude da humildade e evitarás grandes escolhas, pois é sempre um fundo de orgulho e de presunção desculpar-se a si mesmo e condenar o juízo dos outros. Número 21. É ainda um grande meio para se adquirir a santa humildade não procurar ser singularmente amado de ninguém. Como a alma não pode amar senão o que ela julga bom, é evidente que ser amado e ser apreciado são inseparáveis. Quem quer ser amado, portanto, quer ser julgado bom. Se, por conseguinte, pelo desejo sincero de crescer em humildade, não queres que façam bom conceito de ti, tampouco has de querer ter um lugar no coração de ninguém. Tirarás daí grandes vantagens. Tua alma, evitando o amor das criaturas, irá refugiar-se nas chagas sagradas do Salvador. Ela encontrará indizível satisfação no seu coração adorável, porque tendo renunciado por ele ao coração de todos os homens, estará em condições de receber a abundante a doçura das consolações divinas, das quais seria privada se conservasse o apego só às consolações humanas. As consolações divinas são puras e delicadas, que não se misturam quase com as outras, e não nos são concedidas senão à medida que o coração se prepara das doçuras da vida presente. A alma assim liberta está em condições muito melhores para se recolher em Deus, unindo-se a Ele pelo pensamento da sua presença e das suas perfeições infinitas. Enfim, como nada há tão doce como o ser amado, fazendo tu o sacrifício desse prazer, a fim de que nada possa dividir no teu coração o amor que tens a Deus, a oferta que lhe fazes lhe é extremamente grata e para ti será de grande merecimento. E não temas que esse exercício arrefeça em ti a caridade para com o teu próximo. Pelo contrário, teu amor para com ele será mais puro e mais perfeito, já que não te inspira o interesse do amor de ti mesmo, mas o interesse de agradar a Deus, pois fazes o que lhes sabes ser mais agradável. Minha gente, o que a gente muito deseja nesse mundo é ser amado, ser valorizado por alguém. É por esse motivo muitos casamentos acabam, muitas amizades, né, que dizem, não valorizou, né. Eu inclusive tenho esse defeito. Às vezes eu acho que eu tenho algum em relação a casamento, né. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Por que tu não faz isso ou faz aquilo? Então isso daí é uma coisa que eu tento sempre estar vigilante, né? Para que não aconteça e cada vez aconteça menos, né? Porque a nossa tendência é essa, o ser humano ele é carente, mas essa carência ela tem que ser direcionada para Deus, que é o nosso Pai. 22. Quando se apresente a ocasião de fazeres pelo próximo algum serviço baixo e humilhante, colhe essa ocasião depressa, com alegria e com tanta humildade, como se fosses o criado e os outros teus senhores e patrões, mesmo com relação àqueles acima, dos quais estarias pela posição social. Não deixes fugir a ocasião favorável de prestar serviços ainda os mais abjetos. Desta prática tirarás imensos tesouros de virtudes e de graça, e é por isso que te deves empenhar neste exercício tanto como os homens do século se empenham por conservar suas prerrogativas e direitos. Que direi afinal? O mundo inteiro não. O mundo inteiro então não vale o menor grau de humildade que por esse processo poderias adquirir. 23. Meio poderoso para vos elevar a essa admirável virtude da humildade é fazeres contigo esta reflexão: se eu não tomar o cuidado de me humilhar a mim mesmo, Deus certamente me humilhará. Ele retirará sua graça de minha alma e permitirá
talvez que eu caia em defeitos enormes, que me desonrarão aos olhos do mundo, sem nenhum proveito para a minha salvação. Não é preferível que eu faça justiça a mim mesmo, por um abaixamento voluntário, atraindo sobre mim nova cópia de graças, a me expor a terríveis humilhações que mesmo na terra muitas vezes provam os soberbos e as outras humilhações mais terríveis ainda que a eternidade lhes reserva. Reflexão tão judiciosa fará sem dúvida funda impressão no teu espírito e te induzirá a nada desprezares para adquirires a santa humildade que te pode preservar de grande desgraça. 24. Uma consideração bem eficaz também para te fazer amar esta virtude é o exemplo de nosso Divino Salvador, que deves ter sempre diante dos olhos. Ele próprio nos disse no Evangelho: Dicite amicia mitis sum et humilis corde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Com efeito, diz São Bernardo, qual o orgulho que a humildade desse mestre divino não seria capaz de curar. Pode dizer-se, em um sentido bem verdadeiro, que foi só ele que propriamente se abateu e humilhou. Como Jesus se humilhou, minha gente. Quando parece que nos abatemos, não nos humilhamos propriamente, mas apenas tomamos o lugar que nos compete e vamos para o plano que deveríamos estar, pois sendo ignóbeis, criaturas ignorantes, criaturas oneradas talvez de 1000 crimes, não temos direito senão ao nada e às penas eternas. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, desceu infinitamente abaixo do lugar que lhe pertence. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Ser infinito e imortal, o soberano e árbitro de todas as coisas. Ele se fez homem, fraco, passível, mortal e obediente até a morte. Reduziu-se à extrema indigência e a mais austera pobreza. Aquele que no céu constitui a alegria e a bem-aventurança dos anjos e dos santos, permitiu a dor exercer seu império sobre ele e submeteu-se neste mundo a todas as debilidades da humanidade. Aquele que é a sabedoria incriada e o princípio de toda a sabedoria não se eximiu de passar por insensato. Aquele que é o santo dos santos e a santidade por essência, quis ser considerado pecador e malfeitor. Aquele que é adorado no céu pela falange inumerável dos espíritos bem-aventurados, quis morrer no opróbrio e pregado na cruz. Enfim, aquele que é o bem supremo se expôs a toda sorte de misérias. Com tal exemplo de humildade, nós, cinza e pó, que devemos fazer? E se refletirmos que alguém que, além disso, somos vice-pecadores, haverá alguma espécie de humilhação que nos deva parecer penosa? 25. Considera também os exemplos que nos deixaram os santos. São Domingos, prodígio de inocência e de santidade, era tão cheio de desprezo de si mesmo que imaginava atrair a maldição do céu sobre as cidades por onde passava. Coitado, minha gente. Às vezes eu penso isso também de mim, sabia? Eu não me acho ninguém, minha gente, mas parece que às vezes tudo é errado comigo, né? Porque eu acho que eu deveria ser melhor em tudo. Não sei se com vocês é assim, mas é até um motivo para rir, né? Porque quando a gente vê assim um santo, a gente vê que a gente ainda tem chance, minha gente. Né? Ele era tão cheio de desprezo, né, que ele imaginava atrair maldição do céu sobre as cidades, por onde passava, coitado, gente. Por isso, antes de entrar na cidade, prostrava-se por terra, derramando lágrimas, e dizia: eu vos suplico, Senhor, por vossa amabilíssima bondade, não olheis para os meus pecados e não descarregueis vossa cólera sobre esta localidade por onde aqui entrar. São Francisco, que mereceu pela pureza da sua vida tornar-se a imagem de Jesus crucificado, acreditava firmemente e afirmava que ele era o maior pecador do mundo, e esse pensamento era tão profundamente gravado em seu espírito que ninguém lhe o pôde eliminar. E a razão que dava era
que se Deus tivesse feito ao último dos homens as graças feitas a ele, esse homem teria aproveitado muito melhor os favores e não teria sido ingrato como ele. Ele se comprazia em estar entre os pobres e mendigos, em passar por insensato e em se ver tratado como o mais perverso dos homens. Outros santos se julgavam indignos do alimento que tomavam, do ar que respiravam e do traje que vestiam. Outros consideravam como um milagre de misericórdia divina sofrê-los na terra sem os precipitar no inferno. Outros se admiravam de que os homens os tolerassem no meio deles e não se reunissem para exterminá-los. Enfim, todos os santos tiveram horror às dignidades, aos louvores e às honras, e pelo desprezo que se tinham, via-se que só ansiavam por humilhações e opróbrios. Tens tu mais sabedoria, luzes e santidade do que eles? É uma pergunta. Nem de longe o crês e não te iludas sobre as muitas imperfeições que te distanciam deles, porque então não lhes segues o exemplo, reconhecendo-te bem pequeno aos teus próprios olhos. Por que não fazes como eles, consistir tuas delícias na santa humildade? Falta pouco para acabar, minha gente, mas esse é de grande, é um tesouro. Número 26. Para progredires mais e mais nesta virtude, para te tornarem as humilhações familiares e agradáveis, vai ser muito útil pôr os olhos muitas vezes em determinados opróbrios e afrontas que te hão de sobrevir talvez, e esforçar-te então interiormente, não obstante todas as repugnâncias da natureza, por aceitá-las como insignes favores, sinais seguros do amor de nosso Senhor e verdadeiro meio de santificação para si. Pode dar-se que para chegares até lá tenhas de sofrer rudes combates, mas nenhum desalento. Persiste generosamente e resiste ao assalto até que teu orgulho seja vencido e te sintas resolvido e tudo suportar com alegria pelo amor de Jesus Cristo. Por este meio, tu alcançarás contínuas vitórias e farás logo sensíveis progressos no trabalho do santo aniquilamento de ti mesmo. 27. Não passes dia algum sem te repreenderes a ti mesmo, como teus piores inimigos o fariam, não tanto para abrandares de antemão as repreensões, como para te conservares aos teus próprios olhos abatido e desprezado. Sobretudo, se acontecer que durante a tempestade de uma tentação violenta sinta movimentos de impaciência e murmurações interiores, quanto à maneira pela qual Deus te prova, repreende-te severamente por essa espécie de revolta e indigna-te contra ti mesmo, vendo-te tão cheio ainda de orgulho. Dize então, como pode um vil e miserável pecador queixar-se dessa aflição? Não tenho eu merecido penas infinitamente maiores? Pode que você diga que não, mas você não sabe, porque Deus ele pode fazer essas coisas para você se santificar em muito e receber grandes glórias, né? A enormidade dos meus pecados merece o inferno, e tenho o atrevimento de me queixar de uma adversidade temporal a qual comparativamente nada é e tão depressa passa. Ignoras tu, minha alma, que a abjeção e o sofrimento são o teu verdadeiro pão, que são uma rica esmola do Senhor para te livrar da misericórdia e da indigência? E será possível que a não recebas dando graças a Deus? Recusá-la significaria não ser digno dela e rejeitar um rico tesouro que porventura te seria retirado para passar a outras mãos capazes de fazerem melhor uso dele. Dabitur gente faciente fructus ejus. O Senhor desejava elevar-te à categoria dos seus favoritos, dos verdadeiros discípulos do Calvário, e tu tens a covardia de fugir ao combate. Mateus 21, versículo 43. Não se pode receber a palma da vitória sem se ter combatido, nem o salário sem se ter aguentado o peso do dia. Que não fariam os reprobos para chegarem à felicidade que te é oferecida? Se alguém não sabe as palavras, precisa no Google, minha gente. Se eles tiver, porque que não fariam os reprobos para chegarem à felicidade que te é oferecida? Até eu vou ter que ver o que é no Google, reprobos.
Se eles tivessem a tempo, é a graça que te é dada. Se eles tivessem a tempo, é a graça que te é dada. É uma pergunta. Essa repreensão e outras que jandas reanimarão, que ainda reanimarão, sem dúvida teu fervor, e te penetrarão ao desejo de uma vida pobre, dolorosa, humilhada, aniquilada, consoante a do Salvador. 28. Por mais que seja a calma que sintas no meio dos desprezos, não cuides que já tenha segurar a humildade, tranquila e vitoriosa, pois muitas vezes o orgulho está adormecido. Ele desperta na primeira ocasião e recomeça com pavorosas devastações em tua alma. Muito cuidado, vigilância, has de ter sempre em se tratando do conhecimento de ti mesmo, da fuga das honras e do amor às humilhações. Seja vigilante, com tal cuidado. Se recebeste essa riqueza, ficarás fora do perigo de a perder, pois é preciso humilhar-te sempre para conservares o precioso dom da humildade. 29, e aí depois vai acabar, tá, minha gente? Só tem mais 2 aqui. 29. Para te auxiliar a merecer este favor, toma a Santíssima Virgem por tua advogada e protetora. São Bernardo diz que ela se humilhou mais que nenhuma outra criatura e que a mais elevada de todas foi a que mais se abateu pela profundeza da sua humildade. Foi por essa admirável disposição que ela atraiu sobre si a plenitude das graças e se tornou digna de ser a mãe de Deus. Ela é, ao mesmo tempo, mãe de misericórdia e de ternura, que nunca se invoca de balde. Lança-te com confiança em seu regaço, em seu objetivo materno. Pede-lhe ardentemente que te consiga essa virtude que lhe foi tão preciosa e não duvide do interesse que ela tomará. Sim, Santa Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, a pedirá para ti aquele que eleva os humildes e confunde os soberbos. E como é ela toda poderosa e junto ao seu filho, serás certamente favorecido. Recorre a ela nas tuas penas, necessidades e tentações, seja ela teu refúgio, teu sustentáculo, tua consolação, mas o principal favor que lhe deves pedir é a santa humildade. Reitera tuas instâncias até a conseguires e não temas ser importuno. Ela gosta dessa importunação, pois se trata da salvação da tua alma e de te tornares mais agradável a seu divino Filho. Enfim, para tornar a Santíssima Virgem mais empenhada em te ser propícia, interessa pela mesma humildade que foi a origem de sua elevação à dignidade de Mãe de Deus e pela divina maternidade que foi o fruto inefável da sua humildade. O fruto da humildade da Maria foi ser a mãe de Jesus. Olha essas palavras, minha gente, tesouro. 30. Dirige-te também para o mesmo fim aos santos, nos quais esta iminente virtude brilhou mais. Por exemplo, a São Miguel Arcanjo, que foi o primeiro dos humildes, como Lúcifer foi o primeiro dos soberbos, e São João Batista, o qual, no dizer de São Gregório, foi elevado a tão alta santidade que pôde ser tomado pelo Messias e, entretanto, teve baixíssimo conceito de si mesmo, como se lê no Evangelho. A São Paulo, esse apóstolo privilegiado que foi elevado até o terceiro céu e que, depois de ter penetrado os segredos da divindade, se tinha na conta do menor dos apóstolos, indigno até de ser chamado apóstolo, e enfim se julgava um simples nada. Tametsi Nihilsum, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 11, tá, minha gente? O qual fez mais esforços, o sumo pontífice, para fugir ao pontificado, do que os ambiciosos do século fazem para chegar às primeiras honras, a Santo Aleixo, que em sua própria casa preferiu os desprezos e ultrajes dos seus próprios criados ao respeito e a todas as vantagens que poderia conseguir, a São Luís de Gonzaga, que sendo príncipe notável renunciou a tudo com alegria e preferiu ao brilho das grandezas uma vida humilde e mortificada a tantos outros santos, enfim, que vemos nos fastos da igreja tão notáveis pela humildade. Crê que esses humildes servidores de Deus empregarão de bom grado seus créditos no céu, para terem imitadores da virtude deles e para seres tu desse número? 31. Enfim, é no uso da confissão, comunhão, que encontrarás socorro mais abundante para te sustentares na prática da humildade.
No primeiro desses sacramentos, no qual descobrimos a um homem semelhante a nós, nossas misérias mais secretas, as vergonhosas, é o maior ato de humilhação prescrito por Jesus Cristo à Igreja, à sua Igreja. A Santa Comunhão, na qual recebemos substancialmente um Deus feito homem e aniquilado por nosso amor, é maravilhosa a escola de humildade e meio poderosíssimo para a adquirirmos. Pode duvidar de que ele te comunique esta admirável virtude quando o seu coração sagrado, coração tão doce e tão amável, fornalha de amor e caridade, repousa em certa maneira no teu, e tu lhe pedes essa graça com ardentes desejos. Cerca-te, pois, quanto possível desse adorável sacramento. Cerca-te, pois, quanto possível desse adorável sacramento. Vai com as santas disposições que ele requer e fica certo de que nele encontrarás esse maná oculto, que se não dá senão aos que buscam com avidez. 32. Toma cuidado, porém, de não desanimares pelas dificuldades que experimentarás a princípio nos exercícios que te foram indicados, também pela oposição que encontrarás em ti mesmo. Atento em não dizeres como os discípulos pusilânimes. Esta doutrina é bem dura, e quem poderá ouvi-la e praticá-la? Pois eu te digo, em verdade, que as amarguras que no princípio encontrares se converterão bem depressa em doçuras e consolações indizíveis. Santa perseverança nesses exercícios te livrará 1000 angústias de espírito e te porá neste estado de calma e tranquilidade em que a alma começa a fruir da felicidade que lhe está preparada no céu. Se pelo contrário tu tiveres a pusillanimidade de não empregares os meios, não tiveres os esforços, de não empregares os meios, os esforços necessários para te tornares verdadeiramente humilde, sempre te encontrarás perturbado, acabrunhado de misérias e inquietações, insuportável a ti mesmo e talvez aos outros, e enfim correrás grande perigo de perderes a alma. Ao menos é bem certo que a porta da perfeição te estará fechada, pois não há dúvida, só se pode chegar lá pela humildade. Inflama-te, portanto, em santo ardor, e que nada te possa desalentar. Levanta os olhos para o céu e considera Jesus Cristo, que cruz as costas te mostra o caminho da humildade e da paciência, seguido de tantos santos que ora reinam com ele. Último conselho. Levanta os olhos para o céu e considera Jesus Cristo, que cruza as costas te mostra o caminho da humildade e da paciência, seguido de tantos santos que ora reinam com ele. Ele te convida e urge contigo para lhe seguires os passos e dos fiéis imitadores de suas virtudes. Considera os santos anjos que, cheios do desejo de tua salvação, te suplicam que sigas a mesma rota, única garantida, única capaz de te guiar ao céu, para ocupares os lugares que os anjos rebeldes perderam por presunção. Considere, enfim, a falange inúmera dos santos, os quais em altos brados te dizem que não chegaram à glória imensa que gozam senão pelas humilhações e sofrimentos. Eles já se congratulam contigo pelos teus primeiros desejos de conquistares a humildade e insistem para que não deixes arrefecer em teu coração estes desejos. Reveste-te, pois, de força e coragem para começares sem demora esta grande obra. Lembra-te dos compromissos sagrados que te ligavam ao cristianismo e treme ao pensamento de desmentires a santidade das promessas que fizestes a teu Deus. Depois de tudo, o reino dos céus sofre violência. É o que expressamente diz o Senhor. Regnum caelorum vim patitur et violenti raptum illude. Gente, eu sou péssima para falar. Feliz e 1000 vezes feliz se, entrando nesses sentimentos, concentrares os principais empenhos na humildade para mereceres as grandezas da eternidade. Lucas 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 10. Este é os vários 30 e poucos conselhos
né? E eu quero ver quantos vão ver esse vídeo, quantas visualizações vai ter esse vídeo até o final. Quem quiser, fala comigo, manda aí embaixo, que eu posso fazer uma cópia e mandar. Gente, vocês não vão achar esse livro. Esse livro aqui é de 1400 bolinha, 1940, tá? E naquela época, os santos, né, tinham um enorme respeito Deus era tudo, né? Eles enxergavam realmente o céu. Então, por hoje é só. Espero que vocês reflitam, porque eu refleti muito quando eu li e realmente dá uma decepção com a gente mesmo. Não tem outro jeito. A gente vai decepcionado, como a gente é pequeno, como a gente é miserável, como a gente... Só Jesus para nos ajudar, minha gente. Só Jesus para nos ajudar. Sozinho não conseguimos nada, mas eu tenho fé que Deus me ajude, minha gente. Não sei se um dia eu vou conseguir chegar num nível desse, mas vou me esforçar muito para que... E orar muito para que Deus me ajude, gente. Porque realmente é uma morte, é uma violência contra a gente mesmo. É triste, é doloroso. Mas é por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo. Porque o que Ele fez ninguém faz, como foi dito antes, né? Shalom, minha gente. Shalom, shalom, shalom. Tenha um excelente domingo. Até amanhã.